Salve, salve, minhas camaradas e meus camaradas! Vamos lá para o nosso quinto vídeo de citologia. Aqui eu vou explicar como surgiram as mitocôndrias e os cloroplastos e também o núcleo, segundo as teorias mais aceitas. A teoria principal que explica como surgiram mitocôndrias e núcleos é a teoria endosimbionte. Mas antes eu preciso explicar o que é simbiose. É uma relação ecológica estabelecida entre seres que podem ser da mesma espécie ou de espécies diferentes. E essa relação pode ser neutra para um deles, benéfica para outros ou até prejudiciais. Olha só alguns exemplos. Entre a anêmona e o peixe palhaço. A anêmona, por ter substância que queima nos seus tentáculos, confere abrigo e proteção para o peixe palhaço. E o peixe palhaço, por sua vez, ao se alimentar, deixa escapar partículas de alimento que a anêmona aproveita. Olha outro exemplo ali, ó. O pássaro palito e o jacaré. O jacaré se beneficia porque ele elimina restos de alimento que podem provocar infecções ali nos dentes do jacaré. E ao mesmo tempo que ele se alimenta, ele favorece o jacaré, é bom para os dois. Aqui a gente tem uma relação de epifitismo, que é neutra para a árvore, que abriga a outra planta que cresce em cima dela, e no caso várias bromélias. A gente vê muito isso aqui na Mata Atlântica, onde a gente está. Outro exemplo ali, ó, pulgões parasitando uma planta. Essa relação de parasitismo é boa só para o parasita, mas o hospedeiro se dá mal. Só que, por sua vez, a gente tem aqui também a joaninha, que come milhares desses pulgões por dia. Então, ela está predando os pulgões. É outra relação, relação de predatismo ou predação. E aqui também o parasitismo. Outros exemplos de simbiose. Aqui tem mutualismo, em que é uma relação ecológica, é uma simbiose necessária para todos os lados, para todos os seres envolvidos nessa relação. Aqui a gente tem um líquen que cresce em casca de árvore, cresce até em poste, e é uma associação entre algas e fungos. O fungo abriga a alga e retém ali água, né, necessária para o fungo, e a alga que usufrui dessa água, dessa umidade, produz alimento que também é utilizado pelo fungo. Um ali não vai viver sem o outro, não. E outro exemplo de mutualismo, que é uma relação necessária e indispensável para a sobrevivência de todos, é a existência de, do protozoário triconinfa no intestino de cupim. Cupim, apesar de se alimentar de madeira, não consegue digerir a celulose da madeira. Quem faz essa digestão e beneficia o cupim é a triconinfa, que por sua vez encontra abrigo ali e vive no intestino de cupins. Além de falar do que é simbiose, eu preciso explicar o que é a fagocitose, que é uma movimentação ali no citoplasma que vai promover o engolfamento de partículas. Aqui você vê uma ameba, que é um protista, que está fagocitando um paramécio aqui. Tá vendo? Ele emite prolongamentos do seu citoplasma, por um lado, por outro, ele vai recolhendo esse citoplasma, e ali ele vai se alimentar, um protozoário se alimentando do outro. Por que eu falei de tudo isso? Porque tem a ver com a teoria da endossimbiose, tá? Que foi proposta pela superbióloga Lynn Margulis. Lynn Margulis. Então, vamos lá. Aqui a gente tem no tempo mais antigo, no começo da seta, o mais recente, no final da seta. De acordo com essa teoria, as mitocôndrias e os cloroplastos eram bactérias que foram engolfadas por uma célula que estava desenvolvendo também o seu núcleo, tá? E esse núcleo surgiu a partir de invaginações da membrana plasmática. Porque até então, essa célula precisava de uma área maior, de uma superfície maior, para absorver alimento diretamente através da sua membrana. Então, quanto mais membrana tivesse,
maior a superfície para absorver alimento. Lembra que nessa época a gente está falando de um período que na Terra os primeiros seres eram unicelulares. Então essa era a forma de vida que existia. E com o passar do tempo e a extensão dessas invaginações, ela foi criando uma outra membrana aqui dentro, que cercou o material genético, formou o núcleo. Então, ao mesmo tempo que isso acontecia, esse ser que chamado de proto-eucarionte, né, porque é um eucarionte primitivo, o núcleo não estava totalmente formado, ele se associou com bactérias que eram capazes de produzir energia ah, a partir de reações químicas de quebra de alimento, né? Então, a célula absorveu a- essa bactéria e, ao invés de digerir essa bactéria, não, ela continuou ali. E como esse é um processo, essa bactéria realizava um processo que produz muito mais energia para cada partícula de alimento, isso foi uma vantagem para ambos, porque a bactéria encontrou dentro dessa célula abrigo e a célula se aproveitou dessa enorme quantidade de energia que a bactéria produzia. Então assim surgiu a mitocôndria, que faz a respiração celular, produz energia, tá bom? Por outro lado, o cloroplasto surgiu a partir de bactérias fotossintetizantes, né, como as cianobactérias que existem hoje. Então, essa célula de esse protozoário, ah, desculpa, protozoário não, essa bactéria fotossintetizante representou uma vantagem para essa célula também, porque ela pôde fabricar moléculas de alimento a partir da luz, converter a luz em alimento, o que para essa célula foi uma vantagem. E à medida que essa célula se dividia, ela permaneceu assim, propagando essa característica para os seus descendentes. Então é por isso que hoje em dia a gente tem mitocôndrias e cloroplastos como organelas celulares. Essa teoria é bastante aceita hoje em dia e a Lynn Margulis se tornou uma bióloga conhecida no mundo inteiro por ter formulado essa teoria. Ela é mantida até hoje, viu, gente, para explicar a origem de mitocôndrias e cloroplastos enquanto organelas. Mas essa história de invaginação da membrana plasmática para originar o núcleo não é muito aceita hoje em dia, não. Aqui um resuminho do que diz essa teoria da endossimbiose. Ela explica uma parte da evolução da célula no que diz respeito à origem de mitocôndria e cloroplasto. Então, uma célula proto-eucarionte, enquanto o núcleo estava se formando, né, heterótrofo, não fotossintetizante, portanto, engolfou bactérias ah, que eram capazes de produzir uma grande quantidade de energia, certo? Ah, e isso foi uma vantagem para ambos. Por outro lado, a o cloroplasto, enquanto organela que realiza a fotossíntese, foram outras bactérias fotossintetizantes que foram engolfadas por um protoeucarionte e essa simbiose se manteve. A organela, a bactéria não foi digerida, eles ficaram ali de boa, porque era uma vantagem para ambos, e essa característica permaneceu ao longo do tempo. Que evidência a gente tem para dizer que isso é uma possibilidade? Gente, mitocôndria e cloroplasto têm DNA próprio, diferente do DNA que tem lá no núcleo da célula eucarionte. Além disso, também tem ribossomos próprios para produzir proteínas e enzimas específicas para essas organelas, tá? E mitocôndria e cloroplasto, ah, elas podem se autoduplicar. Como tem DNA próprio, ela se autoduplica, independente ali do DNA que tem no núcleo da célula. Células que precisam de muita energia têm muita mitocôndria. Beleza, gente? Agora, essa história de surgimento do envoltório nuclear a partir de invaginações da membrana plasmática,
Eu vou mostrar aqui numa animaçãozinha para você fazer ideia melhor de como que dá isso, ó. Material genético ali numa célula procarionte sem núcleo. A membrana vai formando dobras para dentro do citoplasma e aí cerca o material genético e depois forma-se o núcleo. Então, que evidência a gente tem que corrobora isso? A membrana que forma o núcleo, né, a carioteca, é feita do mesmo material que a membrana plasmática. Só que, recentemente, Mas essa ideia ganhou bem mais adesão a partir da década de outros cientistas 1960, explicam diferente. especialmente com os trabalhos da bióloga americana Lynn Margulis propondo a endossimbiose, a noção de que organelas como a mitocôndria e os cloroplastos seriam bactérias que passaram a viver junto com as nossas células e dentro delas. Com o sequenciamento dos genomas dessas organelas e de procariontes, ficou bem claro que o DNA das mitocôndrias é mesmo bem parecido com o de alfa-proteobactérias, como a Wolbachia. E depois que a gente admitiu essa possibilidade de que micro-organismos podiam de repente passar a viver dentro das nossas células, reparamos que os cloroplastos que fazem fotossíntese nas células das plantas e das algas também vêm de cianobactérias. Uma metade dessa parceria foi resolvida. A mitocôndria dos eucariontes foi uma bactéria, mas ainda restava uma pergunta sobre a outra metade. Que tipo de célula que nós tínhamos antes de ganharmos essas mitocôndrias? E a resposta aqui também começou a ser dada pela comparação genética com outros seres vivos. Se os genes das mitocôndrias lembram os genes de bactérias, os genes que ficam dentro do nosso núcleo e coordenam funções celulares fundamentais, como copiar o DNA, são mais parecidos com os de arqueias, o outro domínio de procariontes, o que dá uma dica da outra metade da parceria. Provavelmente nós somos o resultado da colaboração entre uma bactéria e uma arqueia, mas isso não deixa claro como aconteceu. As hipóteses aqui seguem duas linhas. Uma linha diz que as mitocôndrias são bactérias que foram assimiladas pelas primeiras células eucarióticas quando essas já eram diferentes das arqueias e capazes de fazer várias funções complexas, como ter um núcleo ou ser capaz de capturar células inteiras como presas como as amebas fazem. Como se fosse uma pré-ameba que ainda não tinha mitocôndria e ingeriu uma bactéria e teve o caso de indigestão mais útil da história, porque essa bactéria ingerida passou a colaborar produzindo energia. Para começar, a gente não conhece nenhum eucarioto intermediário que tenha uma célula complexa, mas nunca teve mitocôndrias. Os poucos eucariotos sem mitocôndrias que a gente conhece, como a parasita giardia, perderam elas em algum momento e são descendentes de células que tinham mitocôndrias sim. Até a dinâmica de uma célula mais complexa sem mitocôndria é meio contraditória. Uma pré-ameba não ia ter como formar pseudópodes e digerir bactérias sem mitocôndria para fazer energia, o que deixou essa primeira hipótese um pouco de lado em favor de uma segunda. Essa segunda linha é a ideia de que não teve um eucarioto. Então, gente, o que ele está falando nessa primeira hipótese? Que a mitocôndria surgiu como uma organela numa célula que já tinha núcleo, tá? E ele refuta essa ideia. O Átila está explicando aí do canal Nerdologia, acompanhem lá o canal dele que é muito bacana. Ele refuta essa ideia porque diz assim, essa célula para ter núcleo, para emitir pseudópode, precisaria de muita energia. Então não tem como ela ter núcleo e ter esse tanto de energia. A segunda hipótese diz que o núcleo, né, o envoltório nuclear, surgiu ao mesmo tempo que aconteceu essa associação com outras bactérias. Eucarioto intermediário ou uma célula com núcleo, mas sem mitocôndrias, e sim que uma arqueia e uma bactéria viveram juntas e acabaram dando origem a todos nós. Como uma hipótese surgida em 1998 e defendida por dois pesquisadores, dizia de que a parceria começou entre uma bactéria que fazia respiração oxidativa, mas liberava hidrogênio, enquanto a arqueia hospedeira usaria esse hidrogênio liberado pelo simbionte para poder reduzir o gás carbônico, produzindo açúcares e metano. Com o tempo, genes dessa bactéria simbionte acabaram migrando para o núcleo da arqueia hospedeira e isso deu origem ao nosso núcleo. Com menos genes, essa bactéria simbionte passou a fazer mais ATP do que precisava, já que ela não tinha que usar esse ATP para fazer todas as proteínas.
E esse excesso foi transportado para o hospedeiro, que precisaria produzir as proteínas extras dos genes que vieram do simbionte. Essa Ó, que bacana isso. Tá falando então que essa bactéria que se tornou a mitocôndria, que tem DNA próprio, ela passou parte do seu material genético para a célula hospedeira. E aí ela se livrou de várias funções, porque perdeu parte desse DNA. Ela deixou de ter que produzir muitas proteínas. E aí se concentrou mais na produção de energia. Enquanto a célula hospedeira aproveitou essa energia excessiva gerada pela bactéria ali, que se tornou a mitocôndria, né? Para evoluir e realizar vários outros processos. Ó, Jesus! Mas essa ideia ganhou bem mais adesão a partir da década de 1960, Você só especialmente com os passaram. trabalhos um pouco de lado em favor de uma juntas e acabaram dando origem. Olha lá, ó. Essa segunda linha é a ideia de que não teve um eucarioto intermediário ou uma célula com núcleo, mas sem mitocôndrias, e sim que uma arqueia e uma bactéria viveram juntas e acabaram dando origem a todos nós. Como uma hipótese surgida em 1998 e defendida por dois pesquisadores, dizia de que a parceria começou entre uma bactéria que fazia a respiração oxidativa, mas liberava hidrogênio, enquanto a arqueia hospedeira usaria esse hidrogênio liberado pelo simbionte para poder reduzir o gás carbônico, produzindo açúcares e metano. Com o tempo, genes dessa bactéria simbionte acabaram migrando para o núcleo da arqueia hospedeira e isso deu origem ao nosso núcleo. Com menos genes, essa bactéria simbionte passou a fazer mais ATP do que precisava, já que ela não tinha que usar esse ATP para fazer todas as proteínas. E esse excesso foi transportado para o hospedeiro, que precisaria produzir as proteínas extras dos genes que vieram do simbionte. Essa energia extra permitiu a construção de células mais complexas com citoesqueleto e as organelas membranosas dos eucariontes. Outros pesquisadores propuseram mais recentemente que a ordem pode ter sido inversa. Uma arqueia que consumia moléculas orgânicas e liberava elétrons e hidrogênio acabou se associando a uma bactéria que usava esses elétrons e esse hidrogênio. Independente da ordem desses fatores metabólicos, o resultado final é o mesmo. A bactéria acabou sendo abrigada dentro da arqueia e elas formaram os eucariontes. E a evidência mais quente a favor dessa ideia da colaboração direta entre uma bactéria e uma arqueia está vindo, claro, de fontes termais submarinas. Mas não são quaisquer fontes submarinas, são fontes asgardianas. Em 2015, olhando para uma fonte hidrotermal submarina chamada Castelo de Loki, entre a Groenlândia e a Noruega, a gente descobriu arqueias que contam um pouquinho melhor como essa colaboração direta pode ter acontecido. Para nossa surpresa, nessas fontes encontramos genes de arqueias que não só são procariontes com DNA mais parecido com o nosso, como ainda encontramos genes que codificam para o esqueleto celular que a gente achava que eram exclusivos de eucariotos. Ou seja, encontramos arqueias bem parecidas com eucariontes que ainda têm os genes necessários para fazer as primeiras funções mais complexas de uma célula, que é a metade faltante do nosso par perfeito. Dada a casa onde elas foram. Bacana, né? Essas arqueias, pessoal, são uma espécie de bactéria mais primitiva ainda, não é do reino Monera, tá? Elas formam não uma espécie de reino, mas é uma outra categoria que se chama domínio. Quando eu falar de classificação dos seres vivos, eu digo isso para vocês. Mas elas vivem em fontes hidrotermais, sabe? Ah, lugares onde é produzido água quente, rica em enxofre, debaixo d'água. Sabe essas imagens que vocês veem de desenho animado de água quente brotando da terra, assim como uma fonte, que de repente espirra para cima? Encontraram bactérias vivendo ali, nessas condições extremas. E elas são essas arqueias. E aí, investigando os genes dessas arqueias, viram que elas são bastante parecidas com células de eucariontes, apesar de não terem carioteca, né? Então, estuda-se a possibilidade da célula hospedeira ser parecida com essa arqueia, que aí se associou com outras bactérias que conseguiam usar oxigênio para quebrar o alimento e produzir muito mais ATP
do que essa arqueia primitiva conseguia. Bom, pessoal, é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês.